O povo de Deus está fresco, não quer fazer nada por Deus, não quer deixar nada por Deus. Tudo que você fala, mas não é assim, mas isso pode sim, nossa, mas extremismo. Tudo que você fala, irmãos, tudo. Não consegue mudar a vestimenta, não consegue deixar algumas músicas, não consegue ouvir sermões que pregam a verdade, que vão lá xingar os pregadores e vão comentar no meu perfil extremista, fanático, idiota, imbecil, doente, doido. Não consegue. Antigamente, irmãos, era diferente. Você sabe que antigamente o povo de Deus era levado pela liderança, né, a Igreja Católica, a fazer até demais. E no caso, não era demais para o bem, mas subir escadas de joelhos, pagar indulgências, ter um medo terrível do juízo, enfim, não era certo. E era uma estratégia de Satanás para tornar a imagem de Deus, nosso Deus Pai, arbitrário. E aí hoje, a estratégia de Satanás para os últimos dias é o contrário, irmãos. É o contrário. Antes, indulgências e subir escada de joelho e fazer caminhada até tantos km. Hoje não. Hoje você pode ser cristão e continuar assim como você encontrou a Cristo. Não precisa transformar a sua vida, porque Cristo te aceita como você é e como você está, e não te transforma. A situação é triste para nós, por quê? Porque isso também está no nosso meio, no adventismo. Eles ainda ousam usar o ministério de Cristo como desculpa, dizendo que Cristo comeu com os pecadores. Mas eles não levam em consideração que os pecadores não permaneceriam ao lado de Cristo, a menos que se arrependessem de seus pecados e os deixassem, porque Cristo não tinha pecado e Cristo não pecava. Então, Satanás nos últimos dias ele distorce, ele pega o próprio ministério de Cristo e distorce. Assim como ele fez com o próprio Cristo na tentação do deserto, ele distorceu a palavra de Deus. Satanás ele usa a própria palavra de Deus para distorcer. E hoje, nos últimos dias, ele está usando o próprio ministério de Cristo também. Só que distorcido. Não é a realidade. Não é a verdade, irmãos. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é alguém que não concorda com esse evangelho da hipergraça. Que nós não precisamos fazer mais nada. E que a graça de Cristo, ela é um salvo-conduto para continuarmos com as nossas práticas ou o nosso jeito mundano ou os nossos desejos mundanos, que são mundanos. Eu peço para você curtir esse vídeo, comentar e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para ajudar a espalhar ainda mais esse tipo de conteúdo. Porque hoje eu tenho visto poucas pessoas que pregam a verdade como ela é. Ela pega a verdade, sabe? Nos afastando dos nossos desejos, nos afastando das nossas paixões. Irmãos, eu postei uns vídeos no Instagram recentemente, aqui no YouTube também. É que no Instagram geralmente viraliza muito mais do que aqui, mas aqui também temos muitas pessoas que acompanham, e graças a Deus por isso, eu postei alguns vídeos curtos, e eu postei 2 vídeos do pode e não pode, o que o cristão pode e não pode fazer, né? E muitas pessoas comentando, né, contra aquilo que eu tô falando que não pode, que é extremismo, que é fanatismo, mas onde que isso está na Bíblia? Que não tem na Bíblia que não pode beber café, mas também não tem na Bíblia que não pode usar drogas, que não pode fumar maconha, não tem, mas são coisas óbvias, o café é estimulante. Falei que a gente não pode tomar energético, e aí o pessoal fica nervoso, você vê um comentário ou outro lá dos apaixonados do energético, né? Pessoas ali que são viciadas, cada um quer proteger a sua paixão, o seu desejo, o seu gosto, né? E aí isso dá para ver claramente que o cristão, ele não consegue deixar nada por Cristo. Um cristianismo barato, mentiroso, irmãos. E eu vejo poucas pessoas chamarem o pecado pelo nome desse jeito, falarem dessa forma. Até mesmo adventistas que pregam, mas têm medo de falar. Por que nós temos medo de falar? É justamente por isso que ainda estamos nesse mundo. Eles não nos perseguem. Por quê? Porque a gente é amigo deles. A gente não reprova os erros deles, não reprova. E quando reprova, é bem estrategicamente, de maneira subliminar. E não fica claro, somos amigos de todos. Quando na verdade devíamos estar reprovando como João Batista fazia.
teve a cabeça arrancada porque reprovou o relacionamento impuro de Herodes e Herodias. Se fosse hoje, irmãos, João Batista falasse hoje do relacionamento do pastor lá, que é errado, será que ele ia ser cancelado também? Iam falar assim para ele: João Batista, para que falar do relacionamento dos outros? Vai pregar o evangelho. E João Batista foi quem? Foi o profeta que preparou o caminho de Cristo, que é o evangelho. E ele falou contra isso. Tem coerência no cristianismo atual, irmãos? Sem sombra de dúvidas. Outra coisa que eu falei lá que não pode, e você vê que os cristãos eles são apaixonados, brinco, bijuterias. Falei lá, mas onde que está na Bíblia isso? Não sei o que. Falei também que mulher não pode ir médico ginecologista homem. E o espírito de profecia fala sobre isso. Questões íntimas, mulher não pode tratar com homem. Homem não pode tratar com mulher. É homem com homem, mulher com mulher. E nós sabemos que há uma certa dificuldade, porque quem não tem condição financeira, muitas vezes não pode escolher. E aí sobre isso eu não tenho opinião formada. Tá? Eu só sei que está lá o texto. Eu não vou deixar de falar o texto, por conta de circunstâncias. Está lá e está claro. Não deve uma mulher ser tratada com um médico com homem. Olhar as partes íntimas ali que não seja sua esposa. Que é isso? É demais falar isso, irmãos. Eu pensava que não, sabe? Tanto é que minha esposa está grávida, daqui a pouco a gente vai ter o filho. Tá? E eu estou trabalhando duro e oro a Deus para conseguir o recurso, para conseguir pagar o parto particular, para conseguir escolher obstetra mulher. Ninguém de homem lá na equipe. Para conseguir escolher, ter a direito de escolha. Né? E vamos correr atrás. Mas a vontade de Deus está ali, tá claro? E não vou deixar de falar. E muita gente, que eu tenho um ginecologista e ele é muito profissional. Isso aí é errado. Nada a ver, nada a ver. Rapaz, o que tenho eu com o ginecologista que é profissional? Eu não estou falando de assédio, de coisas. Eu estou falando o básico. Pode ser o melhor homem do mundo. É homem e mulher? Não pode. Homem ginecologista não pode. Que não seja cônjuge, não pode ver as partes íntimas. E aí ninguém gosta. Ninguém gosta. O que pra mim era óbvio, irmão. Sinceramente, pra mim isso aí era óbvio. Mas tô vendo que esse cristianismo, ele pode tudo. Que Deus tenha misericórdia. Eu acho que a nossa consciência devia ser a seguinte: eu quero fazer o meu melhor para Deus, porque Ele fez o melhor dele para mim. Eu vou deixar tudo que for necessário para Deus, mesmo que não precise. Porque é muito melhor eu chegar lá na volta de Jesus e Ele falar assim para mim: filho, não precisava guardar o sábado. Você guardou, mas não precisava. Mas eu guardei, o que tem? Eu não idolatrei o sábado. Ele não vai deixar de me levar ao céu porque eu guardei o sábado, sendo que não era para guardar mais. Né? Mas tudo bem, se você separou um dia só para me adorar na semana, não era para fazer, mas fez isso, que bênção, filho. Venha, entre. E agora o contrário. E se a gente chegar no céu e ele falar assim: era para guardar, você guardou? Era o mandamento, era para guardar, era o selo mesmo. Você não guardou, tá fora. E isso nós podemos trazer lição para outras coisas, irmãos. Então, não era para fazer isso. E você fez. Complicou. Agora, se eu fiz o meu melhor para o meu mestre, deixei tudo o que eu tinha que deixar, sem fugir dos princípios e dos propósitos dele para minha vida. Só que eu deixei muita coisa. E aí eu vou chegar lá e falar: filho, não precisava ter deixado isso. Isso aqui você podia comer. Isso aqui você podia usar. Não precisava, não tinha problema. Mas entre. Por que ele vai falar? Não vai entrar não porque você não ouviu o rock. Não vai entrar porque você se vestiu modestamente. Não vai entrar. Será que isso poderia acontecer? Creio que não. Porque nós fizemos o nosso melhor. Buscamos dar o nosso melhor para o nosso Deus. E o contrário pode acontecer. E se você está fazendo algo que na verdade não era para fazer, que não é do agrado de Deus, não é mais coerente e seguro dar o nosso melhor a ponto de não correr o risco de ter nada na nossa vida que desagrada a Deus, nada do mundo, que Deus já deixou claro que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, não é melhor a gente estar seguro do que ficar na beira do abismo, do que ficar procurando viver uma vida equilibrada. Equilíbrio até onde? Que tipo de equilíbrio?
povo de Israel era equilibrado, adorava a Deus e a deuses pagãos também. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É Deus, somente Deus. No trono do viver só existe lugar para um, não é? Então, irmãos, vamos dar o nosso melhor por aquele que deu o melhor dele por nós. Deus seja louvado. Vamos buscar dar o nosso melhor, vencer as nossas fraquezas, desejos, as nossas paixões e dar o nosso melhor para o nosso Deus. Tá bom? Se você quer fazer isso, curta esse vídeo, deixa um comentário, também se inscreva no canal e também acompanhe a nossa live. Segunda, terça, quinta e sexta estamos fazendo live 8 horas da noite, estudando o Espírito de Profecia. Agora estamos no eventos finais e hoje nós vamos estudar capítulo 7, amanhã o capítulo 8. Que Deus te abençoe e que você consiga participar com a gente. 8 da noite, participe, interaja, comente e vamos juntos crescer espiritualmente e aguardar a vinda do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família também.